boa noite, como nós falamos a todos. E vamos dar sequência, então, ao nosso estudo do livro Pensamento e Vida, né, dessa edição aqui que nós estamos usando. E nós estamos no capítulo 5, que se trata da educação. E neste capítulo, vamos começar, como fizemos outras vezes, definindo educação numa forma comum, assim, da sociedade. Então, seria, existem muitas definições, né, para a educação, mas nós podemos dizer que seria a aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Veja que essa é uma definição bem ampla, né, relacionada aos métodos, e está relacionado tanto à educação física do corpo, intelectual, que é a instrução, o conhecimento, e mesmo a formação moral, que para nós, né, na doutrina espírita, é o mais importante. E essa palavra, ela provém do latim educere, educare, que significa conduzir para fora ou direcionar para fora. Olha que interessante isso, né? Nem sempre nós temos essa visão. Pensamos que a educação é algo que vem de fora para dentro, como se fosse amoldar a pessoa. Mas a educação, em verdade, ela vem de dentro para fora, despertando aquilo que ela tem dentro de si, pois Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e dentro de nós temos todas as potencialidades, nós temos conhecimentos intrínsecos das leis morais e assim por diante. Ou então ela seria os hábitos, valores e costumes de uma determinada cultura que são transferidos de geração para geração. Assim, a educação é formada através da... Desculpa, deixa eu ver só quem está entrando. Acho que o Arthur está me ajudando aqui a aceitar as pessoas. Ela é formada através dessas transferências de experiências presenciadas ou vividas, né, por um indivíduo ao longo de sua vida. Então, nessa terceira definição, a gente vê que ela são os valores da cultura que se tem, né, na nossa cultura, por exemplo, e isso vai sendo transferido de geração para geração em situações presenciadas. Então, isso é uma coisa muito importante de se considerar, que a educação se faz pelo exemplo, mais do que pelas palavras ou do que pelos livros. E se nós queremos ser exemplos de educação, tem que ser pela nossa atitude, não pelas nossas palavras, né? E também as vivências. Então, aquilo que você propicia, por exemplo, na infância, no começo da vida dela, ou mesmo aquilo que a gente vive em sociedade, né, as experiências vividas, são muito importantes enquanto ferramentas de educação do espírito. E feita essa pequena consideração, vamos entrar no texto de Emmanuel. Ele começa com a seguinte frase: disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz. Isso está em Mateus 5,16. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Então veja que próprio Jesus, né, disse para que brilhasse a nossa luz. E nós vamos ver que ao longo de todo este capítulo aqui, essa lição de hoje, Emmanuel usa muito a metáfora ou a comparação, a analogia com a luz, né? E como que nós podemos entender, então, o que vem a ser luz, né? A luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano, numa definição bem simples, né? Então, a luz, ela tem uma coisa muito interessante, que é uma série de propriedades, né? Então, aqui é um cristal fazendo a difração da luz. Então, a gente vê que um raio único de luz tem todas as cores, e ele pode se fazendo pelo mecanismo de difração, ser separado num arco-íris muito grande. Então, a gente começa a entender que essa analogia de Emmanuel é muito profunda, porque a luz é como essa coisa que ela tem muitas coisas dentro dela mesma. Então, a luz é um raio que ele contempla um universo de diferentes situações dentro de si próprio. E as teorias hoje que explicam a luz são a teoria ondulatória, que seria a luz como
capaz de propagar-se no espaço, transportando energia consigo. E a frequência de propagação da luz é aquilo que determina sua cor, suas características. E uma outra teoria que explica a luz é a teoria corpuscular, que a luz é formada por um grande número de partículas dotadas de movimento linear, porém elas não têm massa e elas se chamam de fótons. E hoje, né, meu irmão, ele é físico, ele estava me explicando, liguei um pouco para ele para entender a questão da luz, que a ciência acredite que que a luz ela seja onda e corpúsculo ao mesmo tempo, né? Então essas duas teorias se fundiram e ela tanto é onda quanto é um corpúsculo. E esse corpúsculo que se chama fóton também é muito difícil de entender porque ele não tem massa. E a gente não consegue entender facilmente uma coisa que não tem massa, né? Como que pode ter uma coisa que não tem, que não é? Mas ao mesmo tempo esse fóton ele caminha, ele tem uma velocidade muito grande que a gente sabe e ele carrega consigo energia. E a maior parte dos atributos da luz podem ser explicadas pela essa teoria dupla ondulatória corpuscular. E aí a gente vê, né, o espectro visível da luz que chega aos nossos olhos e dependendo do comprimento de onda, ela tem uma determinada cor, que vai ali do vermelho até o violeta. E tudo isso faz parte da luz e das suas características. E essa analogia, ela está em tudo, né, pessoal? Quando a gente vê um pintor renascentista, antigo, retratava os espíritos, os anjos, ele desenhava luz. No Velho Testamento, Deus se manifestava como fogo, que é luz. E a própria literatura espírita nossa, né, de André Luiz, por exemplo, mostra a luz dos espíritos, comenta da luz dos espíritos. Bom, pessoal, fiquem com esta imagem deste prisma que recebe uma luz, seria as emanações divinas, e elas têm potencialidade completa. E ao passar pelo prisma, que seria cada um de nós, cada espírito, ela sofre o fenômeno de difração, ou seja, cada um reflete aquilo que lhe é possível dentro do seu grau evolutivo e carregando as características que já possui. Um exemplo disso nós temos no livro Os Mensageiros, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, de André Luiz, 1944, né, foi feito este livro. E no capítulo 24, que se chama A Prece de Ismália. Então, Ismália é um espírito bastante evoluído que estava visitando um posto de socorro onde André Luiz estava. E, em um momento, Ismália, num gesto, como ele diz aqui, de indefinível delicadeza, começou a orar. Eles estavam nas câmaras, atendendo a espíritos que estavam como se fosse num sono. Eles não acordaram depois da morte. Então, eles estavam tratando desses espíritos, e a Ismália, então, começou a fazer uma prece. No meio da prece, André Luiz para e observa ao redor o que está ocorrendo. Então, observando a Ismália, reparei que ela se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. As senhoras que acompanhavam Ismália, então a Ismália, pessoal, ela estava com um grupo de acompanhantes de uma esfera evolutiva mais evoluída. Elas estavam quase semelhante a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto. Aniceto é o mentor que está acompanhando André Luiz neste episódio, né? E de Aniceto tinha uma luz lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo. Alfredo era o coordenador daquele posto de saúde, daquele posto de tratamento. E a luz dele era verde, suave e sugestivo, mas já não tinha grande esplendor, porque na última encarnação, Alfredo havia cometido vários deslizes e ele tentava recuperar isso trabalhando no plano espiritual.
E depois de Alfredo, vinham vários servidores lá do posto de trabalho, que ostentava na fronte claridades sublimes, expressa em variadas cores. E por último, em intensidade de cor, né, logo após, vinha Vicente e eu aí seria André Luiz, né? Então André Luiz e Vicente, o Vicente é um outro médico que está acompanhando André Luiz nessas aventuras aí né, que ele está narrando para nós nesse livro Os Mensageiros. Então os dois ainda endividados, né, aqui na Terra, com suas mazelas a serem conquistadas, mostravam já uma fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso. Vejam que bonita essa descrição, né, pessoal? Então, ninguém ali tinha iluminação própria, mas no momento em que começaram a orar, eles começaram a refletir a luz divina, e essa luz apresentava uma cor característica, uma intensidade característica, de acordo com a evolução de cada espírito. Então, nós vemos que este brilhe vossa luz, que recomenda Jesus, ele praticamente é físico, material, né? Que a nossa energia mental, ela também adquire uma característica de luz no plano espiritual. Olha que coisa linda, né? E nos faz ver a profundidade dessa analogia que Emmanuel traz neste livro. E como que é emitida a luz, né? De onde ela vem? Então, ela vem de um processo chamado de termoluminescência, que é quando a luz, a irradiação se dá pela excitação térmica. E é como, por exemplo, o fósforo, o fogo, o nosso sol, a lâmpada, né? Que ela emite luz na forma de termoluminescência, ou na forma de luminescência, que são todos os processos de emissão de luz motivados por algum tipo de excitação nas moléculas, nas partículas, que não é térmica. Então vejam aqui nessa foto, isso é plâncton, né? Então são seres microscópicos marinhos, e eles têm, pelo mecanismo de luminescência, quimioluminescência, eles emitem luz sem necessariamente emitirem calor, né? E então a gente vê que a luz está em vários aspectos da natureza. E os corpos que são iluminados, que têm luz, né, eles podem ter luz primária, que são aqueles que produzem sua própria luz. E eles são também chamados de corpos luminosos. Ou luz secundária, que são aqueles que apenas refletem a luz. Então são chamados de corpos iluminados. Então uma parede, nós, né, a gente tem ele emite, reflete a luz que a gente recebeu, enquanto os objetos que produzem a luz têm a luz primária. E quando Jesus falava para brilhar nossa luz, e mesmo Emmanuel reforça isso, brilhe vossa luz, a gente se pergunta, eu me pergunto, que luz é essa, né? É uma luz primária ou uma luz secundária? E provavelmente nós vamos concluir, né, se vocês aceitarem o meu ponto de vista, que é uma luz secundária. Porque nós não temos uma luz própria, e mesmo como espírito, talvez, eu não sei, né? Isso é uma coisa que realmente eu estou aqui especulando com vocês. E eu digo isso porque no Pensamento e Vida, no capítulo 1, o Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. E quando ele fala das vibrações de luz, das emissões de energia da mente, ele fala como reflexo. E o reflexo do espelho é uma iluminação secundária. E essa luz, talvez, pessoal, ela venha sempre de um ponto só, que seria o Criador. Tudo vem de Deus. Deus fez a energia, a matéria, e nós nos apropriamos, e como co-criadores nós vamos transformando. Então o que nos cabe é sermos espelhos limpos, que possam refletir em plenitude a luz divina. Continua Emmanuel. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo, da escola religiosa, a suposto relevo individual depois da morte, na imaginária corte celeste.
né? Então, será que essa questão ela é secundária, né? E então, o que seria místico? Místico seria referente aos mistérios, às cerimônias religiosas secretas, que não se dá segundo as leis naturais ou físicas, sobrenatural. E profitente, que é uma outra palavra diferente aqui, né, é que professa. Então, antigamente, o que se imagina aqui, que Emmanuel coloca, é que as religiões, não entendendo essa fala de Jesus, colocaram isso dentro desse culto de um externo religioso, algo, ou seja, formal, relacionado apenas ao mito, ao ritual, que aquilo tinha, em realidade, um suposto relevo individual. As pessoas que fizessem se brilhar seriam aquelas mais famosas, aquelas mais importantes, e aí, inclusive, em algumas vezes se buscava vestimentas especiais, uso de joias, né, adornos no corpo, na coroas, né? Então, isso tudo mostrando que a gente tentou materializar essa questão e não entendendo, em realidade, o fundo dela. E isso, na verdade, não é uma coisa ruim em si. Faz parte da nossa ignorância, né, pessoal? A primeira coisa que a gente precisou conquistar, desde que nós saímos do reino animal, passamos pelas plantas, passamos pelos animais, e hoje estamos no reino dos homens, no reino hominal, é a busca da personalidade. Então, para isso, nós adquirimos paixões. Paixões já são um desenvolvimento relativo da alma. E as paixões são muito ligadas ao corpo, e elas são molas propulsoras, como a gente encontra na Gênese, né, por Allan Kardec, molas propulsoras da nossa evolução intelectual. E a conquista da nossa personalidade foi importante. A questão é que agora nós entramos numa fase mais amadurecida da evolução do espírito, onde nós vamos não necessitando tanto mais do corpo, mas valorizando cada vez mais o que é do espírito, o que é da alma, o que é da mente, né? E aí nós temos que nos desvencilhar desse tipo de visão do que é a personalidade e buscar uma coisa mais plena. E hoje, no entanto, né, nós sabemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias, né? O quê? O brilho e vossa luz, né? Então, entrando nessa nova fase, nós conseguimos começar a perceber que, em realidade, o reflexo que nós temos que ter de Deus, de Jesus, é em relação às nossas atitudes no bem e a promoção da paz, da felicidade para todos, né? E quando a gente vê nessa frase todas as condições de vida, é um desafio bastante complexo, né? Porque então a gente imagina que a religiosidade é para ser de todos os momentos e atitudes de nossa vida. Então, com essa frase aparentemente simples, né? Hoje entendemos e reconhecemos que a lição deve ser aplicada em todas as condições. Emmanuel coloca muito claramente que religiosidade não é uma coisa que se pratica só no ambiente religioso, só no centro espírita, só na igreja. Ali, talvez a gente vá buscar forças, buscar amparo, mas a essência dela tem que ser vivida sempre. Nós temos que ter essa coerência e sermos religiosos e brilhar nossa luz de manhã, no trânsito, quando nós estamos conversando com uma pessoa que é um desafeto nosso, quando nós estamos irritados, né? E ainda voltando à luz, Emmanuel diz: a própria ciência terrena atual reconhece a presença de luz em toda parte. Isso é uma grande verdade, né? Então eu tirei aqui essa imagem só para a gente ver a termoluminescência primária no ser humano. Então essas são duas fotos de uma pessoa antes e depois dela correr. Então a gente vê que aqui na região do peito é mais azul, né? Então é 27 graus, porque é o ar que a gente inspira ali é mais frio, né? E alguns lugares, né, em volta da cabeça, do coração, no centro, aqui em volta do pulmão, a temperatura é bem alta, chega ao lilás ali.
e depois que a pessoa corre, então, como há uma ofegação, a gente respira muito, né? Então, aumentou o azul, mas aumentou também o lilás, né? Então, realmente, no espectro de luz que o nosso corpo emite naturalmente, como termoluminescência, nós não vemos, mas a gente emite luz, e hoje as câmeras, né, infravermelho podem captar, que é o que nós estamos vendo aí. Mas Emmanuel vai além disso, né? Então ele diz que o corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, saturado em partículas infinitesimais, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. E ele chegou aí nas partículas atômicas, nas partículas subatômicas, que fazem a estrutura do nosso corpo, né? E sem querer entrar nisso, mesmo que eu não sou físico, e acho que não é o nosso desejo aqui, eu trouxe aqui uma fala incrível, é um comentário, é uma resposta do Livro dos Espíritos, a questão 888A, e ela é assinada por São Vicente de Paulo. Nem toda resposta é assinada por um espírito, mas essa é São Vicente de Paulo. E ele diz, na resposta dessa pergunta 888A, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, a lei de atração para os animais, para o homem, é a lei de amor. Então, o amor nos atrai. E é necessário que essa atração, pelo amor, se faça da maneira correta, né? E continua, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Veja que profundidade de conceitos. Então, o amor é a atração dos seres vivos organizados. E a atração é a própria manifestação da lei de amor na matéria inorgânica. Então, com isso, ele conceitua que a união de moléculas que formam o nosso corpo, ela se faz pela mesma lei que a lei de amor, que faz com que um ser humano venha, com o tempo, a aprender a amar o próximo, né? Mostrando que essas relações da matéria, do espírito, são muito profundas. E me pareceu bastante semelhante ao que Emmanuel disse aqui, quando disse que o nosso corpo, né, é estruturado em partículas infinitesimais, que se unem, segundo São Vicente de Paulo, pela própria lei do amor. A química, a física e a astronomia demonstraram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raio. Então, todo capítulo é assim, né, pessoal? Uma boa parte dele é uma analogia que Emmanuel cria para fundamentar em nós um conceito que ele explora nas frases finais do capítulo. Então, ele está indo cada vez mais fundo nessa questão do brilhe vossa luz. Chegou a dizer agora que o nosso corpo é feito de luz em algum momento, e agora ele está dizendo que o universo inteiro é intercortado de raios, né? E aí eu fui buscar na internet esta imagem que mostra a Via Láctea. É bastante interessante. Então, falando de uma forma simples, né, a Via Láctea é como se fosse um ovo frito. Ela tem uma gema no centro, que é um aglomerado muito grande de estrelas, sóis, né? E depois ela vem uma camada fina, circular, e a Terra ela está numa pontinha, ela está mais na borda. Então, se você estiver na borda da Via Láctea e olhando, né, para ela, você consegue ver diferentes raios, diferentes métodos. Então, fora da estratosfera, né, vendo de satélites, você consegue ver os raios gama, que é essa faixa azul, né? Então, é um espectro de onda de luz, de energia muito, muito alta, inclusive é letal, né? Se não fosse a estratosfera nos protegendo, a gente morreria com raio gama. Depois, em faixa verde, é a Via Láctea, é a mesma projeção do centro da Via Láctea em raios X, também visto de fora da Terra. A parte central é a parte visível da Via Láctea, vista com o espectro de luz visível ao olho humano. Depois, embaixo, ela vista
com luz infravermelha e embaixo um espectro de rádio, que está abaixo do infravermelho. Então, veja que hoje a ciência ela já consegue dar uma fracionada, entende uma enormidade de raios que realmente estruturam o universo, estão em toda parte. Como o Emmanuel disse, né? Então foi demonstrado, né, que a gente está nesse universo intercortado de raios. Mas chama a atenção ao que nos interessa, Emmanuel, na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. Olha como isso é profundo, né? Então ele apresentou novos raios, não são raios físicos, são raios mentais. E estes raios, eles condicionam a vida. A vida é muita coisa, né, pessoal? Vida é os seres todos, né, que existem na criação. E eles são expressos com base nos raios mentais, né? Então, condicionando os elementos que a vida se expressa. O que seria condicionar? Seria regular a natureza, existência ou comportamento. Ou sujeitar alguém, sugestionar, convencer, persuadir. E talvez seja oportuno ou válido você considerar esse condicionamento que Emmanuel traz nesses dois aspectos. Tanto a regulação à existência da natureza, né, das coisas, porque a nossa mente influencia em tudo, e na Gênese, a gente vê lá na Gênese bíblica, né, que Deus criou pelo verbo. Era a forma dele dizer, talvez, esse ato de Deus pensar e pensando as coisas ocorrerem, né? E ao mesmo tempo, eu influencio o próximo, a vida dele, sugestiono ideias mentais a partir do que eu penso. Então, mesmo que eu não fale, eu consigo transmitir mensagens para as pessoas, e isso também é uma responsabilidade minha, né? E acaba dando as condições da vida que eu tenho, se é uma vida boa, ou uma vida miserável, uma vida alegre, ou uma vida produtiva. Tudo isso faz parte de como meus raios mentais também influenciam nesse contexto, nesse ambiente todo. E nós tínhamos visto já no Pensamento e Vida, no capítulo da vontade, que o cérebro é um dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Então, veja, a energia mental que nós estamos comentando, ela é refletida, pois a fonte dela, isso é a minha interpretação, é Deus, né? O pensamento, ele é uma força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável quanto o fotônio, que, arrojado do fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante do Criador. Essa frase, já precisamos respirar um pouco para entender ela, né? Então, o pensamento é força criativa. Então, em física, força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo. Então, ele altera o movimento e mesmo a forma daquele corpo. E, no caso do nosso pensamento, o que altera o nosso pensamento? O fluido cósmico universal. Então, nós sabemos que estamos imersos no fluido cósmico universal, nós trabalhamos a poesia de Augusto dos Anjos, né, na conversa anterior, foi muito bonita a poesia, e ele fala que estamos todos imersos no amor de Deus, e somos como poesias que ele cria dentro do fluido cósmico universal, né? Então, o nosso pensamento, pessoal, ele é capaz de alterar o fluido cósmico universal, e ele é uma força criativa, né, que ele altera essa matéria especial, dando ela determinadas características boas ou más, dependendo do que nós estamos pensando. E uma vez isso ocorrendo, ele se propaga, se exterioriza a partir de ondas sutis, né, em circuitos de ação e reação. Então, vejo que a característica do nosso pensamento é agir e receber de volta, né? E eu já comentei várias vezes essa frase brilhante que eu acho de Aristóteles, né? Que ele diz que pensar é uma ação divina.
é criar condições atrativas de pensamentos idênticos. Então, ele também concorda com essa ideia, né, em Aristóteles, que o pensamento é um reflexo, porque ele vem de Deus, e ele, ao mesmo tempo que pensamos, nós recebemos de volta por uma lei de afinidade universal. E depois ele comenta, Emmanuel, que o pensamento é mensurável como fotônio. Então, ele vai a fundo nessa analogia que ele faz. Eu acho que o pensamento não é um fotônio, né, pessoal? Fotônio é o fóton. Hoje não se usa mais o termo fotônio. Hoje, modernamente, a gente fala fóton. O fóton é uma questão da luz, mas como nós não teríamos outra forma de compreender o que seria o pensamento, Emmanuel o comparou ao fotônio. Então, o que é na teoria de corpuscular? O fotônio é aquela partícula que não tem massa, mas tem energia, e carrega essa energia pelo espaço numa velocidade determinada. A gente sabe que são 300 mil quilômetros por segundo, né? Hoje em dia a gente acredita que seja assim. E aí, isso sustenta o Fausto fulgurante da criação. Então, o pensamento, estas ondas todas que modificam o fluido cósmico, né, eles sustentam o hausto. Aí é uma palavra difícil, né? Eu falei, meu Deus, hausto, eu fui ver o que é hausto. Hausto é uma aspiração longa, ação de sorver o ar. Veja, se fosse eu, né, como não entendo isso, eu falaria, sustenta o quê? O amor, sustenta a vida, sustenta a criação do universo. Mas o Emmanuel escolheu uma palavra muito específica, hausto. E aí, o que seria essa aspiração, a ação de sorver o ar? E isso está intrincado em todo o pensamento hebraico cristão, pessoal. Se a gente for lá na Gênesis mosaica, no capítulo 2, logo no começo da Gênesis, que é a criação do universo, então nós vemos que no sexto dia, Deus tirou do barro, ele fez um homem. Então está escrito dessa forma: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que coisa linda, né? Então esse hausto é o que deu a vida ao barro, é aquilo que fez Adão saindo da Adamá, que era a terra, e o Adão se tornou alma vivente com o hausto, com o, né, sopro divino. A gente às vezes traduz dessa forma, vê traduções dessa forma. Mas em várias outras partes da Bíblia, por exemplo, aqui em Jó dizia o seguinte, que enquanto houver em mim alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Olha que bonito. Então, Jó, de alguma forma ali, ele detectou isso. Enquanto esse hausto divino, esse sopro divino estiver em minhas narinas, meu lábio não falará nada de ruim, minha língua não pronunciará engano, ou seja, esse tipo de comunhão com a verdade, com Deus, né, é o que nos sustenta ser pessoas de bem. E aí ele volta, né, a dizer que a mente humana é um espelho de luz, emitindo os raios e assimilando-os, repetimos, né? Então, essa questão de emitir e assimilar, né, Aristóteles, Emmanuel, são conhecimentos que vêm, né, por serem parte da verdade universal, surgem em várias épocas, diferentes épocas da humanidade. Este espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. Então, esse espelho, que é a mente, o espelho aqui é a analogia de mente, ele está nas sombras espessas da ignorância. Então, ele já falou isso outras vezes também. Está preso ali no cascalho, né, precisando ser removida aquela sujeira toda aquela lapidada, aquela pedra preciosa, né? A maneira de pedra valiosa incrustada no carvalho, no cascalho das furnas ou na anfractuosidade do precipício. Ou seja, são
anfractuosidades são pontas, né, são relevos, irregularidades. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável ser desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Então, a palavra aqui é ignorância. Então, o mal, em verdade, é a manifestação da nossa falta de compreensão. No momento em que nós compreendermos as leis divinas, as leis morais, né, nós estaremos livres dessa ignorância e, por consequente, livres do mal, né? E aí vem uma palavra diferente, irradiação, que é difusão por meio de raios. Então, ele está novamente dizendo dos raios, né, para que retrate a irradiação celeste, e lance de si mesmo o próprio brilho. Então, para que haja a reflexão do bem em nós, nós temos que estar limpos das anfractuosidades, ou seja, tem que estar polidos. E aí ele usou uma outra figura que é do esmeril. Então, o esmeril é aquela peça que a gente usa, né, na ferramenta que você usa para amolar a faca ou para aplainar os metais, né? E então nós teremos que nos desentrançar, que é o quê? Soltar o que está entrançado, desmanchar, nos livrarmos das imperfeições que nós temos, e isso nós faremos a partir do trabalho. Então vejo que no plano divino, sofrer não faz parte. Sofrer é uma consequência das ações incorretas ou da imperfeição da matéria. Mas, para que evoluamos e reflitamos o bem e o belo, basta o trabalho. É o esmeril do trabalho, né? Não do sofrimento. E lançar de si mesmo, que é o que está ali também destacado, é o próprio objetivo da criação. Vocês lembram que educare é remover, tirar de dentro, né, que nós vimos na palavra latina. Então, quando Emmanuel diz de lançar de nós esse aspecto, ele está referindo-se ao processo educativo, em verdade. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível de educação para todos os seres. E aí vem uma má notícia, né, gente? Educação é para sempre, ela é imprescritível, ela não prescreve. A gente às vezes vê esse engano, as pessoas pensam que educação é na escola. Então, quando eu me formei, acabou, já me formei, não preciso mais de educação. Não, a educação é um ato imprescritível, um ato permanente do espírito que ele faz em todas as fases da vida, e ele faz também no plano espiritual e no plano material, quando encarnado. Então, a busca da educação é uma busca constante, e é por isso que na doutrina espírita se valoriza tanto o estudo, a leitura, né? E também a prática, pois nós estamos vendo que estudar e educar é muito mais do que simplesmente adquirir conhecimento. E, para ilustrar isso, no capítulo 12 do livro 3º do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, existe na pergunta 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? A educação que nós nos referimos aqui hoje é a educação moral. Então, como o egoísmo é a maior chaga da humanidade, do ser humano, como nos livrar dele, né? Será possível? Pergunta Kardec. E a resposta é: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e incitam. Então, hoje, as instituições humanas entretêm o egoísmo, incitam o egoísmo. Nós acabamos sendo ensinados a ser egoístas e a pensar em nós mesmos. Tanto as instituições familiares, quando equivocadas, como as instituições escolares, quando equivocadas. E esse prevalecimento das coisas espirituais e a reforma dessas instituições dependem da educação. Então, mostrando, né, que essa
esse aspecto ele é muito importante para a evolução nossa e da sociedade como um todo. Continua Emmanuel. Lembremos-nos que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Todo o tempo a gente percebe que Emmanuel vem dando argumentos, analogias, explorando cientificamente o que é luz, para que essa advertência, que a gente venha a entender em profundidade essa advertência do Cristo, né? Brilhe vossa luz. E o que significa imperativo? É um adjetivo que expressa uma ordem, que manda com autoridade. Então, Jesus não pediu, ele determinou a necessidade de que nós façamos brilhar a nossa luz. E isso requer que o potencial de luz de nosso espírito deva fulgir em sua grandeza plena. Fulgir é fazer brilhar, ou brilhar, resplandecer. E semelhante feito, somente poderá ser alcançado pela educação. Esse grifo foi meu, não havia no texto original, que nos propicie justo burilamento. Burilar é tornar mais apurado, aprimorar, aperfeiçoar. Então, a educação que interessa para que brilhe a nossa luz não é uma educação qualquer. É uma educação que promova o justo burilamento, ou seja, que nos aperfeiçoe, limpe nossas arestas, remova o cascalho, as anfractuosidades, para que a nossa mente reflita a luz, para que o nosso cérebro imita essa energia pura. E ele termina com esta frase, que eu vou tentar esmiuçar ela da melhor forma possível. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, possa libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, com isso, ele finaliza o brilhe vossa luz. É lógico, gente, que eu também não consigo entender isso em plenitude. Eu disse, né, sempre que me interessou dividir esse estudo com vocês, porque eu estou buscando compreender, né, também não sei, mas vou dar aqui os meus palpites, o que eu consegui entender aqui, tá? Então, primeiro, conhecimento e bondade, saber e virtude, tem muito a ver com a cooperação que nós vimos antes, que são as duas asas da evolução humana, que é o amor e a sabedoria, né? O conhecimento, tudo que diz respeito ao saber e tudo que diz respeito ao amor. Então, essa imagem muito forte na doutrina espírita, que nós só levantaremos nosso voo espiritual se nós tivermos conhecimento e bondade, saber e virtude. Isso é a primeira coisa a destacar aqui, né? E aí nós temos para isso o cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento do campo íntimo. Então nós temos que estudar, entender de ciência, entender da luz, né? No que estamos aqui nessa analogia, mas nós temos que entender de nós mesmos, entender a nossa moralidade, as nossas dificuldades, o que nós precisamos melhorar. E outro aspecto fundamental aqui é a vontade, né? Essa educação é uma educação que vai vir de dentro para fora. Então, ela é endógena, ela não é exógena, ela é autônoma, né? Ela não é heterônoma, ela vem de nós, né? E para que ela nasça, é necessário vontade. E nós tivemos também um estudo, um capítulo, foi o capítulo 2, que foi só sobre vontade, consagrando ao bem por si própria. Né, uma coisa íntima que se faz de dentro para fora, né?
E Santo Agostinho, que nós já trouxemos também essa frase dele, ele reconhece, ele diz: a razão conhece, a vontade escolhe. Para fazer o bem, só a razão não basta, é preciso força de vontade. Então nós vamos nos superar na medida que a gente aprenda a dominar e criar essa vontade em nós. E com isso iremos libertar a face cristalina da alma. Então logo no primeiro capítulo de Pensamento e Vida, Emmanuel fala, né, que o espelho da vida, né, que o coração é o centro de ondulações e energias, o cérebro é o nosso centro de ondulações e energias, e o coração é a face da mente. Então as energias vêm do cérebro, mas a sua aparência quem dá é o coração. Então a face cristalina da alma depende de um coração puro. E continuando, né, isso vai nos fazer refletir, transformar, e o nosso cérebro será uma usina preciosa de energia, né? Então, Kardec já também Emmanuel também já nos disse em Pensamento e Vida, no capítulo da vontade, que o pensamento é uma força eletromagnética, e ele agora até compara com o fóton, e diz que um dia nós vamos medir isso, né? Muito interessante isso. E na época que a gente viu isso, eu tinha feito essa conjectura aqui, né? Seria dizer que o pensamento é uma força material, com princípio e característica de matéria, influenciando ou sendo capaz de alterar tanto a matéria espiritual, perispírito, imagens, pensamento, quanto a matéria ordinária. E talvez seja isso, né? Quando a gente vê esses cristos, né, como Jesus, que criam planetas, criam sistemas, eles criam aquela matéria, modificam aquela matéria cósmica pelo seu pensamento. E isso são coisas que talvez estão em nós e nós também vamos conseguir exteriorizar um dia. E aí, continuando essa questão da educação moral, né, Kardec pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, pois se liga à influência da matéria. E eu havia comentado isso, né, que muito daquela criação da nossa personalidade pelo estado de ignorância que nós estamos, e a matéria, até hoje, ela nos guiou. Quando a gente era em princípios mais anteriores, né, como estagiando nos reinos animais, no início do período humano, a gente era muito dependente do que a matéria e as paixões da matéria nos estimulavam para que a gente desenvolvesse a voz, a comunicação, as potências da mente. Só que agora, entrando numa nova fase, de uma nova humanidade, nós temos que remover de nós essa influência e buscar polir essa face do nosso coração para ela refletir a luz divina, né? E aí, isso não é toda a resposta, quem quiser pode procurar, 914 tem mais coisas, mas eu trouxe o que eu achei de principal no comentário dessa resposta, feito por Fenelon. Fenelon, ele diz: devemos atacar o mal pela raiz, com a educação. Não a educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação será a chave do progresso moral, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Então, veja que coisa foi falada 160 anos atrás, 1859, né, 57, lá, não me lembro agora, o Livro dos Espíritos. Então, a gente vê que Fenelon já tinha dado a resposta aqui para nós. Hoje, todo o sistema educacional nosso é voltado ao desenvolvimento da inteligência, porque a gente educa na escola para a criança passar no vestibular, né? E a educação no lar, a Arvênia, né, a minha sogra, Arvênia Prada, ela falou um pouco sobre isso, né? Ela vem falando de família, da visão espírita. Às vezes está relegada a segundo plano, mas a educação tem que ser feita pela escola ideal,
pela família ideal, as duas têm que se somar para fazer a educação moral do cidadão. E isso vai ser muito importante para o progresso social e para que a gente combata o egoísmo e outros males, né, que afligem ainda a nossa alma, né? Veja só, que se faça pela moral, quanto se faz pela inteligência, e veremos um grande progresso aqui na humanidade. E a gente vê que, para Platão, o fim da educação é a transformação do homem moral. E Aristóteles também. Aristóteles pensa a educação como causa da felicidade. Então, não é possível ser feliz para Aristóteles sem educação. E ela seria a maneira de preparar o cidadão para a vida em sociedade. E essa vida em sociedade deveria se dar por meio de virtude. Não aprendemos a virtude, ainda segundo Aristóteles, lendo textos ou ouvindo conceitos sobre palavra, mas mediante a educação que recebemos e praticando atos virtuosos. Então, para Platão, não adianta ler e ouvir. Ele já deixou claro que é necessário vivenciar e ver pessoas que exemplificam aquilo que se deseja. E ainda no capítulo da instrução, pensamento e vida, que foi o estudo anterior, estudar e servir, né? São rotas da evolução. E aí nós vamos ver isso de novo em Allan Kardec, pergunta 75 do Livro dos Espíritos. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Né? Por que não apenas o pensar, o raciocinar? Ela seria infalível se não tivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio. Veja que importante isso aqui, né? Então, como nós temos uma má educação, uma educação que não muda os caracteres, não busca o combate ao egoísmo e ao orgulho, muitas vezes o puramente racional, intelectivo, nos leva a erros e a enganos. Outros exemplos, eu estou trazendo do Livro dos Espíritos alguns materiais para que amplie a nossa interpretação, tanto do Livro dos Espíritos, quanto também dessa implicação toda da educação que traz Emmanuel aqui no livro Pensamento e Vida. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? A gente vê um mendigo, né? Nós pensamos, o cara é desorganizado, imagina, olha que situação, e nós deixamos ele como se a gente tivesse nada com isso. É só dele o problema, né? Está lá, né? Passando fome, passando miséria. Olha a resposta dos espíritos. Sim, já o dissemos. Ela quem? A sociedade, né? Ela é sempre a causa primária dessas faltas. Não é às vezes, ela é sempre. Pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Então, a falta dessa educação que a gente busca entender agora, que Emmanuel vem nos trazer, né, essa educação moral, é que faz com que hajam muitas das pessoas que estão aí na sociedade, porque a má educação falseou o critério. Significaria isso? Ela não soube discernir, escolher o certo ou o errado e terminou fazendo escolhas que a conduziram para aquela situação. E não tem a ver com essa pergunta, esse é um comentário de Allan Kardec na pergunta 872, mas para trazer o que Kardec pensava de educação. Olha o que ele disse, é um comentário dele. Cabe à educação combater as má tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, que é todo o capítulo 3º do Livro dos Espíritos. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modificam a inteligência pela instrução e as condições físicas pela higiene. Então, ele comparou a higiene, a estruturação da matéria, para a gente ter uma boa vida, a instrução que
é capaz de trazer dados intelectuais e melhorar intelectualmente a pessoa, com a educação verdadeira, que seria a transformação da natureza moral do homem. Então, para isso, nós temos que entender as pessoas, entender o ser humano, né, as leis morais que regem o universo, que a gente sabe estão escritas todas na nossa consciência, né? Deus não nos criou sem GPS. Deus nos criou com uma bússola. Essa bússola são as leis morais que estão implantadas na nossa própria consciência. E tem que acessar isso. Por isso que a educação é um movimento de dentro para fora, não de fora para dentro. E Kardec colheu muito isso em Pestalozzi. A gente fala muito de Pestalozzi, né? Essa é uma figura dele, né? E ele foi um pedagogo muito famoso que transformou a pedagogia moderna. E ele afirmava que a função primordial do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. Segundo ele, o amor deflagra o processo de autoeducação. E Pestalozzi trouxe como base pedagógica o amor. Né? Isso é uma coisa que foi muito revolucionária e não é muito usada hoje, infelizmente, né? Mas você imagina se o professor não só buscasse trazer recursos intelectivos, como vivenciasse um amor verdadeiro pelo aluno. Que poder não teria isso de transformar a sociedade, né? E autoeducação. Pestalozzi chega a ponto de afirmar que a religiosidade humana nasce da relação afetiva da criança com a mãe, por meio da sensação de providência. Então, a mãe provendo e amando, como que se ensinasse os primeiros conceitos do que é Deus para uma criança ainda muito pequena. E eu trouxe isso mais, esse comentário, mais no sentido de lembrar que essa educação moral que precisa ser feita dentro da nossa família é fundamental. O amor da mãe, o amor do pai, o amor dos irmãos, dos avós, dos tios, né? Isso é fundamental. Né? E aí, para finalizar essa parte, eu trago uma poesia de João de Deus, que foi um poeta, se não me engano, português, e essa poesia foi psicografada por Chico Xavier. Ela consta do livro Parnaso de Além Túmulo, né, que é um livro de poesias de 1932. Aqui tenho ele aqui do lado por coincidência. Recomendo vocês lerem. É um livro muito legal, tem coisas incríveis aqui. Mas olha essa poesia aqui de João de Deus. Distribuía o mestre os dons divinos, da luz do seu espírito sem jaça, e exclama, enquanto a turba observa e passa, deixai virem a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Vós, que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Veja que poesia linda, né? Buscando lá em deixar vir a mim os pequeninos de Jesus e exortando quem tem fé, que ama e consola, que faça a lei de justiça, amor e caridade, né? E que as conquistas morais são a glória, ou seja, são aquilo que nós buscamos na nossa vida transitória. Isso é muito bonito. E para finalizar propriamente, eu sempre trago aqui do Pão Nosso uma lição que eu acho que tem a ver com o que nós vimos. E o Pão Nosso também é um livro ditado pelo próprio Emmanuel. E a lição 173 nos diz como testemunhar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Então, em Atos dos Apóstolos, Paulo diz que os discípulos receberão o poder, ou seja, receberão a influência divina, o hausto divino que nós vimos lá atrás, de Jó, que soprava em suas narinas. E aí o discípulo que recebe isso será testemunha, mas não só em Jerusalém, não só na igreja, em toda a Judéia, em toda a Samaria, em todos os momentos de nossa vida. E aí vem Emmanuel explicando. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Então, realmente é necessário o discípulo, nós temos nossa importância neste processo. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas. Então, nós temos que ser prepostos e testemunhas, onde é muito mais difícil, porque testemunhar com atos, né, com o que a gente é, não com o que a gente fala. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação. E a educação exige legiões de cooperadores. Há lugar para todo mundo, gente. Todo mundo. São necessárias legiões. Então, para que haja educação, que ela é essencial para o aprimoramento das almas, são necessários cooperadores, e temos aí todas as oportunidades. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vista à escola religiosa. Não basta o título, né? Não basta a educação formal. Indispensável é a obtenção das bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Então, eu só serei uma testemunha e poderei fazer se realmente eu executar aquilo que me cabe nesse processo. Até agora, conhecemos a saciedade na Terra, o poder de dominar, governar, recusar, ferir e de fácil acesso ao campo da vida. Então, é a construção da personalidade. São os estágios animais, a vivência das paixões, que foram molas muito importantes até esse momento. Elas permitiram que chegássemos até aqui. Vamos agora buscar uma nova fase de vivência. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste. Do quê? Olha que incrível. O poder de obedecer, ensinando. Então, muitas vezes, ensina mais aquele que não fala, aquele que obedece, do que aquele que prega. De amar construindo. Então, amar por meio de obras. Nós vimos também Emmanuel já dizer isso, que o amor é ação, ele não é contemplação, sentimento. Esperar trabalhando. Olha que coisa. Então, esperar dá a impressão que é braço cruzado, mas não, é no trabalho nós esperamos e com isso seremos aptos, né, a ajudar e colaborar com o Cristo e ajudar desinteressadamente, que é a verdadeira caridade, porque em caridade em si não é nada material. Caridade é amor, são sentimentos que a gente sente, benevolência, né? Benevolência e desinteresse. Sem a recepção de semelhantes recursos, veja, recepção, eu recebo esse recurso, o poder celeste. Se eu amo, eu recebo. Se eu espero trabalhando, eu recebo. Se eu obedeço ensinando, eu recebo. Que nos identificam como trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, ou seja, de eu ser uma luz, de eu estar polido, e dessa energia divina se espalhar, né? Isso em espírito e verdade, através de nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não seremos testemunhas dele. Então, eu acho que é bastante sério isso, né?
porque raramente quando vemos um trabalhador que se desponta, ele acaba se iludindo com toda essa estrutura de pregar, de ser um brilhante orador, de falar coisas difíceis, e raramente está disposto a pregar pelo exemplo, desinteressadamente ou trabalhando, né? Então era isso que eu tinha para trazer hoje, pessoal. Desculpa aí, nós passamos 2 minutos. Espero que tenha sido uma reflexão legal para vocês e colocamos aí à disposição para que vocês façam comentários, críticas ou sugestões, tá bom?